Olá, eu sou Camila Soares Siqueira, do Centro Universitário São Lucas, sou do curso de enfermagem do primeiro período integral. Bem, nessa aula iremos falar sobre replicação do DNA. A replicação do DNA é semi-conservativa. Cada fita na dupla hélice atua como modelo para a síntese de uma nova fita complementar. O novo DNA ele é feito por enzimas denominadas DNA polimerases, que necessitam de um molde e um prime, que é o RNA iniciador, e sintetizam o DNA na direção 5' para 3'. Durante a replicação do DNA, uma nova fita, que é chamada fita líder, é feita como uma peça contínua. A outra, que é chamada fita tardia, é feita em pequenas partes. A replicação do DNA requer outras enzimas além da DNA polimerase, incluindo DNA primase, DNA helicase, DNA ligase e topomerase. E essa imagem na tela representa a replicação de DNA. A replicação do DNA consiste em 3 etapas, que é a etapa de iniciação, de alongamento e de terminação. As proteínas participantes da etapa de iniciação são a topomerase, a helicase, a primase e a SSB. A iniciação ela é considerada a única fase regulada da replicação do DNA. Ela visa assegurar que o DNA seja replicado somente uma vez por ciclo celular. Como o próprio nome diz, essa fase corresponde ao início da replicação do DNA, na qual as enzimas helicases agem separando a dupla fita de DNA. Bom, seguida essa etapa, inicia a fase de alongamento, a qual corresponde à síntese das fitas líder e tardia propriamente dita. A síntese da fita líder inicia-se com a síntese de um pequeno segmento de RNA, que é o primer, pela enzima primase. Após a síntese do primer, a enzima DNA polimerase está apta a adicionar os desoxirribonucleotídeos, sintetizando assim a nova molécula de DNA. A síntese da fita líder prossegue continuamente até o final da molécula, na qual o primer é então retirado e substituído por DNA. Por outro lado, a síntese da fita tardia ocorre através da formação de pequenos fragmentos. Inicialmente, exemplo da síntese da fita líder, também é sintetizado um primer de RNA, e a enzima DNA polimerase adiciona desoxirribonucleotídeos à cadeia de DNA nascente. A grande complexidade dessa síntese reside no fato de que apenas uma DNA polimerase deve sintetizar a fita líder e tardia ao mesmo tempo. Para que isso ocorra, uma pequena alça na fita tardia é criada, a qual visa aproximar as duas forquilhas de replicação. Como a fita tardia é sintetizada descontinuamente, a síntese do primer de RNA é repetida diversas vezes durante a aplicação do DNA. No final do processo, todos os primers são retirados por enzimas específicas e os fragmentos de Okazaki unidos, concluindo com isso a síntese da fita tardia do DNA. A última etapa da replicação do DNA é a terminação. Considerando o modelo de organismo procariótico, tal como a Escherichia coli, podemos inferir que, como seu DNA é disposto de forma circular e a replicação ocorre bidirecionalmente, chegará um ponto em que as duas forquilhas de replicação se encontrarão e terminarão a síntese daquela nova molécula de DNA. Bom, agora iremos falar sobre a importância da replicação do DNA para as células. Vamos imaginar que o DNA tem uma receita para o funcionamento da célula. Toda vez que a célula se divide, essa receita deve ser passada para as células filhas. Por esse motivo, as informações precisam ser duplicadas para que a célula filha receba o mesmo tipo de informação que existe na célula mãe. Um exemplo do que poderá ocorrer no corpo humano, em caso de erro durante a replicação do DNA, são as mutações, como a mutação gênica e a mutação cromossômica. A mutação gênica é caracterizada por alteração do código de base de nitrogenase do DNA, que originam novas versões dos genes. A mutação cromossômica refere-se a qualquer alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. Então, essa foi a aula sobre replicação de DNA.